E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e vocês estão prontos para falar sobre o Mestre do Horror? Então pessoal, aproveitando aqui essa vibes outubro, terror, Halloween, eu resolvi gravar aqui um vídeo comentando com vocês sobre as leituras que eu já fiz do Stephen King, que são quase nada comparado com o tanto de livro que esse homem já lançou. Ainda tem muita coisa para eu ler. E também para mostrar para vocês a minha pequena coleçãozinha dele aqui. Eu tenho 8 livros dele aqui na minha estante. E desses 8 livros, eu já adianto para vocês que eu li só 2. O resto, a biblioteca da minha escola e da minha faculdade foi que bancaram. E para quem não sabe, o Stephen King, ele é um autor super famoso por escrever livros de terror. Atualmente, assim, ele não tem escrito necessariamente histórias só de terror, ele também escreve thrillers e essas coisas, mas sempre com algum elemento fantástico e de horror, sim. Ele gosta, e eu também gosto. Então, vamos começar. Já adianto para vocês que eu já li 7 livros dele, não amei todos, mas o saldo positivo ele é bem maior que o negativo, e o negativo nem é tão ruim assim, tá? Eu acho que teve só um livro que eu realmente não gostei, os outros que foram, assim, meio ruins foram, na realidade, mais pra meh do que, tipo, não, eu realmente não gostei desse livro. Então, vamos começar aqui falando pra vocês sobre os livros que eu já li desse autor. Bora? Mas antes de começar, realmente, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no canal para ajudar a gente a crescer, a chegar a 100 inscritos. Quando o canal atingir 100 inscritos, eu pretendo fazer uma bookshelf tour mostrando todos os livros que eu tenho aqui na minha estante e até um pouco da minha decoração aqui. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, se inscreve aí embaixo, a gente está bem perto dos 100 inscritos. E também já peço para você deixar um like para me incentivar. E comenta aí se você já leu algum livro do Stephen King. Começando pelo primeiro livro que eu li dele, que foi O Iluminado. Esse livro eu li lá em 2017, logo que eu entrei na minha antiga escola. E quando eu cheguei lá, a biblioteca deles tinha uma seção bem razoável do Stephen King. E eu fiquei na dúvida durante bastante tempo sobre qual livro pegar, e eu resolvi pegar esse. E assim, acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque ele até hoje, acho que é o meu livro favorito do autor. Inclusive, estou achando que já está na hora de uma releitura, porque eu amei demais esse livro. Esse é um livro bem clássico do autor, acho que foi um dos primeiros que ele escreveu, e assim, ele é aterrorizante. Pelo menos pra mim foi. Eu sou muito cagona quando se trata de livros, e assim, eu nunca tinha experienciado isso antes, sabe? O negócio que é você tomar um susto enquanto você lê. Cara, você não consegue imaginar isso até você tomar um susto enquanto você lê. É incrível, é impressionante. E assim, eu tenho medo de algumas cenas até hoje, assim, quando eu vou lembrando da leitura. Sério, eu fico cagada de medo até hoje, mesmo depois de 5 anos. E depois eu peguei O Cemitério pra ler, e assim, eu sei que isso aí é de arrancar a cabeça de alguns fãs, porque eu sei que esse é um dos livros mais célebres desse autor, mas assim, pra mim não rolou. Eu fui de um 5 estrelas para um 2 estrelas, comigo sendo bem boazinha, porque eu inclusive cheguei a abandonar esse livro 2 vezes, mas eu fui guerreira, eu fui até o final. Mas assim, pra mim não valeu a pena, porque eu achei esse livro muito parado, pois é. A ação de verdade, ela acontece nas últimas 20 páginas, e assim, pra mim não valeu a pena ler 400 páginas que não estavam me agradando tanto, pra daí vir 20 páginas de muita loucura e ação, e para um final que eu nem gostei, pra falar a verdade. Então, pra mim, a experiência foi bem ruim. E eu também já li o primeiro livro da série da Torre Negra, que é O Pistoleiro. E assim, eu li acho que no mesmo ano que esses outros 3, e eu não lembro de quase nada da história.
Eu, inclusive, nem lembrava que eu estava lendo essa série até poucos meses atrás, porque realmente apagou da minha memória. E, assim, esse foi um livro bem neutro pra mim, nem positivo nem negativo. Passou que eu nem senti, até porque ele é bem curtinho. E, assim, eu tenho interesse de continuar essa série, mas por hora ainda não rolou. Mas, assim, né? Não temos nada contra, mas também não temos nada a favor. Depois eu li simplesmente um dos melhores livros que existem no mundo, tá? Que até hoje eu não sei se esse é meu favorito ou o Iluminado, e eu estou falando de It a Coisa. Simplesmente um livro desse tamanho, mas assim, maravilhoso. Você realmente se conecta com os personagens. Eu gostei da parte deles crianças, eu gostei da parte deles adulto. Eu não sei escolher qual das partes eu gostei mais. A resolução é meio viajada, mas assim, que livro gostoso de ser lido. Ele realmente me deu muito medo, me deu vários cagaços. Eu acabava lendo bastante antes de dormir, porque era o horário que eu tinha para eu ler. E assim, melhor e pior coisa que eu poderia fazer, porque chegava a eu chegava a ter dificuldade de pegar no sono à noite, porque eu realmente ficava cagada de medo, de verdade. Mas assim, esse livro, ele é um marco, acho que na história, não apenas dos livros de terror, mas assim, dos livros. Ele é incrível. Se você não leu ainda, não aconselho você começar Stephen King por ele, porque ele é muito grande e o início ele é parado. Mas assim, você já conhecendo o autor de outras obras, acho que vale super a pena. Inclusive, indico você começar pelo O Iluminado. Também li um dos livros mais recentes do autor, que é O Outsider, The Outsider, sei lá, Outsider. E esse livro ele é maravilhoso, sabe? Até a metade do livro, ele meio que segue um estilo e depois ele muda pro estilo que a gente está acostumado. Então, a primeira parte do livro, ela é mais tipo um suspense policial ali, investigativo, e depois passa por uma coisa mais sobrenatural, que a gente está bem acostumado e familiarizado da escrita do King. Mas assim, as duas partes são fenomenais. Esse também é um dos meus livros favoritos do autor e um dos meus livros favoritos assim da vida, porque ele realmente é muito bom. Ele, ele é muito bom, cara. Que saudade, que vontade de reler, inclusive. E ano passado eu li Cujo. E assim, a minha experiência, ela foi meio meh, sabe? Meio mais ou menos. Poderia ter sido melhor. Eu tenho algumas reclamações sobre esse livro, sobre pontas soltas que o autor deixou. Também sobre coisas muito convenientes na história. Convenientes para a narrativa do autor, não para os personagens, tá? Mas para a narrativa. Porque tudo que podia dar errado, dá errado. Assim, num nível que parece que foge da realidade. E, assim, mas o livro, ele cumpre o que ele se propõe, que é ser agoniante. E ele é agoniante, tá? Não tem tanto de sobrenatural aqui nesse livro, mas, assim, é um dos livros mais aterrorizantes que eu li na minha vida. Principalmente para quem tem cachorro. E depois de todos esses livros lidos do Stephen King, eu finalmente resolvi voltar lá pro início da carreira dele e ler o primeiro livro que ele escreveu, que foi Carrie, a Estranha, que foi lançado lá em 72. E, assim, é uma leitura interessante, também é meio neutra. Tiveram coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Acho que por ter sido o primeiro livro do King, ele ainda estava pegando leve ali nas coisas, mas você já consegue ver a personalidade do autor na narrativa, então foi muito interessante conhecer, mas assim, não foi uma leitura que me empolgou. E eu também não me importei muito com os personagens. Na verdade, com algumas das vítimas. E por fim, no iniciozinho desse ano, eu li depois um dos livros mais recentes do autor, realmente, e é um livro bem curtinho. E ele é muito gostosinho de se ler. Aqui tem um garoto que ele vê fantasmas e por conta disso ele acaba se vendo envolvido ali numa trama muito maior do que a gente imagina a princípio. E
tem um fantasma assim que meio que começa a perseguir ele, e é um cara que é muito perigoso e aparentemente não é só um fantasma, e sim uma entidade maligna e, cara, é legal, tá? E ele é super rápido de se ler. Então, se você não leu, às vezes esses livros mais curtinhos do King é uma boa indicação para começar, porque é rápido, fácil e muito gostoso também, tem um ritmo muito bom. E agora eu vou mostrar para vocês brevemente os livros que eu tenho na minha coleção do King, que está aumentando aos poucos e que eu pretendo continuar aumentando cada vez mais. Começando por Carrie, a Estranha. Eu adoro essa capa, gente. Eu sei que é a capa do filme mais antigo, mas, cara, que capa bonita. Eu realmente gosto dessa aqui. Acho ela... Novembro de 63, uma das minhas mais recentes aquisições. E eu, inclusive, não li esse ainda, como vocês puderam ver no decorrer do vídeo, que eu não citei ele, mas é um dos que eu mais tenho vontade de ler. E eu já queria ler ele há muitos anos, eu finalmente comprei e pretendo fazer essa leitura ano que vem. Depois, a famigerada continuação de O Iluminado, que é Doutor Sono, também é recente e também pretendo ler, embora não tenha tanta pressa. E o primeiro e o último livro da série do Mister Mercedes. Ainda falta o segundo, mas assim, não estou com pressa porque eu ainda nem comecei a ler a série. Mas pretendo comprar o segundo livro em breve, para completar aqui a minha coleção. E também um dos lançamentos mais recentes do autor, que saiu aí nos últimos anos, que é o Instituto, que também vai trazer crianças aqui. E crianças iluminadas, talvez? Mais umas das crianças iluminadas do King? Não sei, ainda não li. E depois, que eu acabei de mostrar pra vocês, e Billy Summers, que ainda está no plástico, para não pegar pó. Então, como eu disse pra vocês, a minha coleção ainda é bem singela, mas aos poucos vai aumentando. Também não tem tanta pressa de aumentar, porque como vocês puderam ver, eu ainda tenho muito livro aqui para eu ler, né? Então, vou focar aqui nesses livros primeiro, antes de sair comprando mais. Mas assim, tem outros que estão muito no meu radar, tipo o segundo livro da trilogia ali do Mister Mercedes, e também Joyland, que eu tenho muita vontade de ler. Sei que o livro também é curtinho. Ai, gente, tem tanto livro desse autor que eu quero ler. Me conta aí se você também é dessas que, sabe, a vontade que dá é de ir acumulando o livro aí, mesmo que você não esteja dando conta de ler. Mas assim, eu tenho controlado, de verdade, e eu vou ler esses livros antes de comprar mais. Mas me conta aí se você é um fã do Stephen King, se você já leu algum livro dele, se sim, quantos, e se você é do tipo que gosta dele ou que não, porque eu escuto as pessoas falando que o Stephen King, ele é meio 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Mas assim, não consigo imaginar qualquer ser humano que odeie o King. Talvez você simplesmente tenha começado pelo livro errado. Mas assim, faz parte. Deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo assim bem singelo também, igual a minha coleção do King. Mas um vídeo bem humilde e foi bem espontâneo aqui, sem roteiro nem nada. Era só para aproveitar o clima aqui do Halloween realmente e trazer um vídeo um pouco mais temático. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês no próximo vídeo também, pessoal. Tchau, tchau!